Oi, gente, aula 4 no ar da nossa série aqui de 5 aulas de gestão financeira na prática. Eu sou a Magda Amaral, da Gestão Financeira na Prática, para descomplicar a sua vida, do 0 ao 100% aí de gestão confiável e eficaz dentro do seu negócio. Bom, a gente já passou então por 3 aulas, né? Hoje é a nossa 4ª aula, então se você não assistiu, é muito importante que você assista, porque nós estamos desempenhando aqui na prática um estudo de caso para te ajudar a conseguir implantar isso aí no teu negócio. Então nós estamos resolvendo aqui o problema lá da padaria do seu João para que você consiga resolver aí na tua estrutura, no teu varejo. Bom, primeira aula foi então de fluxo de caixa, uma das pernas da gestão financeira. Segunda aula de apuração de resultado, né, para que você entenda se você está tendo lucro ou prejuízo. Então, no caso do seu João, a gente fez o fluxo de caixa, descobriu que ele estava tendo um resultado, que o caixa estava desaparecendo, fizemos a apuração de resultado e descobrimos que ele está tendo prejuízo. Na sequência, calculamos o ponto de equilíbrio, que é quanto ele precisa vender então para sanar essa situação, mas como simples e puramente só vender mais é algo que depende aí de outras situações e de outras circunstâncias, a gente também precisa fazer a lição de casa, que aí é o que nós chamamos de análise de sensibilidade. Então, vou fazer aqui com vocês, deixa eu já colocar o slide na tela. O que são, né? O que é essa análise de sensibilidade? São decisões que você pode tomar, decisões a serem tomadas para melhorar o seu resultado. Então, desde possibilidade de aumento de venda. Então, são algumas análises. Por que chama de sensibilidade? Porque é você avaliar o que é mais sensível ao teu negócio conforme a mudança que você vai fazer. Então, aumento do volume de vendas, que é vender mais com a mesma estrutura de custos fixos e mantendo o mesmo preço de venda. Aumento do preço de venda, que é literalmente aumentar o preço de venda dos produtos. Comprar mais barato do fornecedor, que é reduzir os custos variáveis de compra. E a redução dos custos fixos, que é uma das estratégias mais comuns entre as empresas, porém também a gente sabe que na pequena empresa isso não é tão simples, porque em geral a gente já trabalha ali com os custos bem reduzidos, né? Mas enfim, é importante, porque custo fixo também, custa igual unha, você tem que cortar sempre, porque um pouquinho que cresceu você tem que aparar, então tem que estar atento a isso. Então vamos lá, gente, o que é dentro do seu João? Então dentro do seu João, do estudo de caso lá da panificadora do seu João, a gente pegou ali o 5º mês de análise, a DRE do 5º mês, para que a gente possa trabalhar a análise de sensibilidade em cima dela, porque é ela que é a realidade hoje do seu João. Então, vamos trabalhar a primeira situação, aumento de 15% no volume de vendas. Então, veja, se o seu João tinha um faturamento de 7.986 com mais 15%, a gente está falando de um aumento aí para 9.183,90. Basicamente, como é que faz essa continha? É só você pegar os 7.986 mais 15%. Agora, a gente tem aqui o custo da mercadoria e da matéria-prima que ele tem. O que você precisa fazer? O que é interessante? Você já fez a atividade lá do DRE? Você vai pegar a venda do 5º mês, separado pela mercearia e separado pela panificadora, e vai aumentar 15% separadamente. Aumentou esses 15% separadamente, você pode recalcular ali os custos da matéria-prima e da mercadoria, que representa lá 70% e 50%. Você vai chegar aqui num custo de R$ 5.051,15, que representa em conjunto 55% da venda. Os impostos representam o quê? 5%. Então, basicamente, é só você pegar os 9.183,90 e multiplicar por 5%, que você vai encontrar aqui os 459,20. Automaticamente, você já tem informação agora para calcular a nova margem de contribuição, que é o quê? Os 9.183,90 menos os 5.051,15 menos os 459 dos impostos, que me dá 3.673. Olha que interessante, gente. Quando eu aumento o volume de vendas, mas eu não mexo em nada da estrutura, perceba que a margem de contribuição continua a mesma, porque você só reproporcionalizou as suas vendas. Automaticamente o custo fixo também permanece o mesmo, e nessa situação, né, da sensibilidade de aumento de 15% no volume de vendas, basicamente o seu resultado operacional continua negativo em R$ 176. Bom, ou seja, aumento de 15% ainda tem um prejuízo operacional lá.
Vamos então para a próxima alternativa, em que se ele não aumentar 15% nas vendas, mas ele mantiver a mesma receita, agora diminuindo 5% no custo da mercadoria vendida. Então, o que nós temos? Um faturamento agora permanece de 7.985. Então, o custo da mercadoria agora é que a gente teria aqui uma redução de 5%, tá? Então, vamos calcular como é que ficaria essa redução de 5%. Gente, aqui é importante você fazer de novo a continha. Então, você tinha lá uma venda de 7.986. Se você pegar aquela última DRE, aqui eu não vou ficar voltando os slides, mas se você fez as anotações lá, o valor do custo da matéria-prima, que era um determinado valor, você vai aplicar os 5% em cima daqueles valores, e aí você vai encontrar aqui, ó, o novo valor do custo da matéria-prima, então que vai dar 4.172,69. Os impostos, 5%, permanece o mesmo valor, então agora você tem a margem de contribuição de 3.414. Pagando o custo fixo de 3.850, então você tem um resultado aqui operacional de R$ 435,99. Ou seja, esse resultado de redução de 5% melhorou aquele resultado de 655 que a gente tinha negativo, mas não resolveu. Próxima análise de sensibilidade propõe o quê? Reduzir 10% no custo fixo. Então, todas as demais informações daqui para cima continuam iguais, tá, gente? Aqui, ó, voltando um pouquinho. Então, o imposto, faturamento. Então, agora o que eu vou reduzir é aqui, ó, nesses 10% de custo fixo. Então, vamos calcular o seguinte, se você tem um custo fixo de 3.850, reduzindo 10%, que dá 385, nós temos um novo custo aqui de 3.465. Então, o meu faturamento de 7.986 tem uma margem de contribuição de 3.194,40 e um custo fixo de 3.465, então o meu novo resultado operacional é de 270,60 centavos. Bom, o que acontece nessas situações? Se você avaliar, as três situações isoladas, elas não trouxeram o estancamento daquele prejuízo, que é o que a gente está buscando. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Combinar as três estratégias. Normalmente, gente, isso é o que mais tem efeito, porque quando você só coloca aumento nas vendas, isso não depende de você. Claro que você pode fazer uma série de ações para isso, mas não depende de você. Depende de você atingir aí o teu consumidor e ele vir até a tua empresa. Quando você coloca uma redução no custo de compra, o custo de produção ali, depende também de você, mas de um terceiro, que é o teu fornecedor. Quando você coloca uma redução no custo fixo, a gente tem também a possibilidade aí de que você vai ter que trabalhar para manter isso aqui mais enxuto. Então, o ideal que nós sempre colocamos nas empresas que a gente presta consultoria é que você tente combinar aí as três ações, porque aí você vai ter um pouco mais de tranquilidade para que você possa atingir o resultado desejado. Vamos ver como é que ficaria as três ações combinadas? Então, olha só, o faturamento com 15% de aumento, 9.183. O custo da matéria-prima proporcional, 4.798. E aqui eu quero te dizer um cuidado, que o pessoal, sempre que eu estou em sala, acaba confundindo um pouquinho aqui, é que quando você combina as três ações, não é você pegar o número de cada uma dos cálculos que você fez anteriormente. Porque quando você pega o custo da mercadoria com uma redução de 5%, você está falando de uma venda de 7.986. Então, nesse caso aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a redução dos 5% em cima da proporção da venda de 9.183. Os impostos referem-se a 5% em relação a esse faturamento de 9.183, que vai te dar uma margem de contribuição de 3.926 para pagar um custo fixo com uma redução de 10%. Ou seja, você chega num resultado operacional agora de R$ 461,00, ou seja, 5%. Olha que bacana, é que quando você chega nesse resultado agora, você tem aí as três ações possíveis de implantar, você tem aí como lançar mão de um golinho para cada uma das estratégias, que faz com que você atinja o melhor resultado. Então, na prática, o que é importante é que você faça essas simulações para que você não morra na praia. Então, você direciona exatamente o que você quer fazer e você vai atrás de buscar esse resultado que você já tem no papel. Isso faz com que você tenha aí uma clareza muito maior com relação a essas informações.
Se não, é como eu falo lá no Alice, né? Aquele filme Alice no País das Maravilhas. Chega um momento que ela chega na encruzilhada e ela encontra o coelho. E aí ela pergunta pro coelho assim: para onde que eu vou? E o coelho responde, né, uma outra pergunta: para onde você quer ir, Alice? E ela diz: ah, para qualquer lugar. E aí ele diz para Alice, então, que para quem quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho que ela pegar serve. Ou seja, muitas vezes lá no teu dia a dia da empresa, você se sente aí um pouco Alice, né? E passa a se comportar como um pouco de Alice, que você acaba ficando cheio de estratégias, só que você na prática não consegue entender que essas estratégias, para onde elas vão te levar. E aí isso causa, gente, ou uma enorme satisfação, porque deu muito certo, ou uma enorme insatisfação, porque deu errado. E aí não era o que você tinha de expectativa. Causa uma frustração. Então, traçar um planejamento e controlar isso vai ser muito mais prático para você. Bom, com base nisso, agora a gente vai calcular o capital de giro, que é a nossa próxima aula. Eu te espero na aula que vem. Até lá!